Lucas, então vamos lá. Nós estamos aqui numa live da Feira de Ciências Gêneros e Multigêneros, da Escola Miguel Peixoto. Peixoto Miguel. E é uma escola de Nova Almeida, no município de Serra, e eles estão realizando uma feira, já realizaram ano passado uma feira municipal. E esse ano, com os tempos da pandemia, a pergunta era, vamos realizar a feira? Eu falei, vamos, acho que é super importante, né? Só para repetir, para ficar guardado aqui no nosso vídeo, acho que é muito importante a escola, nesse momento, desempenhar um papel aglutinador frente aos nossos alunos. Eu acho que nós temos que criar maneiras de acolher esses nossos alunos, né, das maneiras mais diversas possíveis. Se é que a gente tem defendido, a gente não está usando o EAD nem nada, o que a gente está fazendo a gente está ampliando um ensino emergencial remoto. Isso é importante, esse entendimento. Não tem educação à distância, ensino à distância. O que nós estamos tentando, agora que seja com o retorno das aulas, que se houver, que vai ser remotamente, nós esperamos, né, vai ser enquanto essa coisa acontece, a gente vai estar num sistema de ampliando o ensino emergencial remoto. E para isso a gente tem que arranjar as mais variadas alternativas. Então é nesse sentido que eu falo que a escola tem que desempenhar esse papel aglutinador, trazer esse estudante para perto, mesmo que seja virtual. E aí, a iniciativa super corajosa e proativa do pessoal, né, do Rafael de Oliveira e a Cláudia Regimenez, que são os coordenadores da Feira de Gêneros e Multigêneros, de fazer essa feira online. E o Rafael e a Cláudia convidaram o Lucas, né, porque o Lucas trabalha há muito tempo com feiras de ciência, né, Lucas, e ele tem usado o diagrama V, que é o título dessa apresentação, dessa live, né, Lucas? O uso do diagrama V na educação básica. Lucas, o que é o diagrama V? Explique para a gente, por favor, de maneira sucinta. O diagrama V é um instrumento que possibilita o aluno entender toda a sua proposta experimental, tanto a parte teórica quanto a parte metodológica. Então, o aluno, o fato de usar o diagrama V, ele sai da atividade entendendo bastante o que ele acabou de fazer. Então, a grosso modo, assim, uma forma bem resumida, seria isso, né? Tá. Porque nas feiras de ciências que você usa, né, Lucas, a feira de ciências tem um propósito de trabalhar o método científico, não é isso? Sim. Então, essa parte que a gente percebe que é um grande desafio para as escolas da educação básica, porque a gente percebe que nem sempre o pessoal faz o bom uso do método científico e acaba se enrolando um pouco em apresentar um trabalho. E o método científico ele é importante, porque é o caminho que pode levar a um resultado, porque a gente sabe que o método ele é composto de algumas etapas fundamentais ao fazer ciência, né? Que é a questão da observação, formular hipóteses, fazer previsões, fazer experimento e, por último, você ter uma teoria. Isso para você produzir o conhecimento. E para a nossa escola, a gente acaba seguindo o modelo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que, a grosso modo, acaba sendo um caminho norteador. Mas a gente sabe que trabalhar com método científico é um grande desafio. Por isso que a gente faz o uso do diagrama V, né? Tá. E uma pergunta, Lucas, o método científico serve para todo mundo? É só pessoal das exatas, pessoal que estuda física, química? Como é que é isso? Como é que é essa sua visão? Então, se a gente abandonar o pensamento intuitivo, ele é para todas as disciplinas. Se quiser produzir conhecimento que pode ser verificado, que pode ser reproduzido, então o percurso do método científico ele se aplica a todas as demais disciplinas, não somente Tá. para a gente da área de exatas, né? Sim. Então, Porque pelo que eu entendo também... Como? Continue. Então, a gente está percebendo agora na pandemia, por que não temos a vacina? Então, a gente não pode fazer mágica, né? Então, você tem que ter todo um procedimento até obter essa vacina. Então, é um processo um pouco mais demorado, né?
para você produzir novo conhecimento, há necessidade de seguir um protocolo. Então, esse protocolo é um método científico, né? Agora, para a gente da educação básica, o diagrama V, eu acho que ele é mais pertinente para a gente, né? Que a gente vai poder citar mais adiante depois. Tá, tá. É porque o método científico, né, o Lucas, é uma maneira da gente organizar a vida da gente, né? Da gente poder tomar decisões, né? Me parece isso, né? Eu sempre dou um exemplo de que se eu quero comprar um carro, né, eu vejo lá quanto vai, não, vamos pagar em 500 vezes de prestação de tanto, né? Será que eu posso pagar essa prestação? Aí você tem que ter claramente, fazer a sua planilha, ver se cabe, não cabe. Não pode falar, não, vamos comprar de qualquer jeito e depois ver o que faz. Não, acho que o método científico ajuda você a organizar a sua vida. Não, não vou comprar porque eu não vou ter dinheiro para pagar o meu carro de alguma forma, né? Então, daí essa amplitude de todo do método científico. E como é que é a ligação do método científico com o diagrama V? Então, a gente começa contando um pouco a história de Gallen, que ele observou, que é um filósofo da ciência dos Estados Unidos, ele observou que os alunos estavam saindo das aulas experimentais sem entender o que acabou de fazer, né? Pelo fato de não entender bem esse protocolo do método científico. Então, ele propôs o diagrama V, que para poder facilitar a vida do aluno e também dos professores. Então, a criação dele foi muito positiva. E a gente sabe que o diagrama V ele possui vários elementos constitutivos, né? Ele tem o formato do V. No verso do diagrama V, a gente tem ali o evento. A partir desse evento, você vai formular uma questão foco, onde vai ficar na região central do diagrama V. Ele é composto de dois lados. O lado esquerdo, que é o domínio conceitual, que é o pensar da pesquisa, o que se sabe antes de você realizar a sua atividade experimental, e tem esses subitens, que é a filosofia, que é a visão de mundo do cientista ali, né? Tem a teoria, os princípios científicos e também os conceitos. E do outro lado, que é o domínio metodológico, que é a ação, o agir. É a metodologia do trabalho que vai ser seguido. Lá embaixo você tem os registros, né? Onde você vai fazer a catalogação. Esse registro, você vai começar a obter uns fatos ali que vai ser transformados e você chegar nos seus resultados. Só que, para você dar mais sequência, você tem que interpretar esses resultados. Onde você chega nas sessões, que a primeira aí é a sessão de conhecimento. Ou seja, a sessão de conhecimento é o conhecimento produzido. E, mais adiante, você tem a sessão de valor. Qual a importância dessa pesquisa? E a gente percebe que o fato do diagrama V ter esses dois lados, se você responder essa questão foco, tem que ter... os dois lados têm que estar tendo uma dialogação mútua. Então, aí sim que é possível você... Tá certo. Né, eu acho que, vou dizer, para quem não está acostumado, né, se a gente colocasse um V, né, um V assim, né, ou seja, né, se a gente colocasse um V, que poderia ser assim, né, Rafael? O que a gente tem aqui embaixo, a gente tem o evento, né, que é eu entrando no laboratório para fazer um experimento, eu observar um avião passando no céu, né, quando eu observo o evento, eu gero uma questão que eu posso colocar aqui em cima. Concorda? Então você tem o evento aqui embaixo, a questão aqui em cima, e do meu lado, estou falando do meu referencial, do lado de cá, eu tenho a parte que é o pensar. O que eu sei sobre esse evento e sobre essa pergunta, que é o pensar, que é o lado conceitual que você falou, não é isso? E do lado de cá é o domínio metodológico, é o fazer. Então, na medida que eu observo o evento aqui na barra, faço uma pergunta que eu coloco aqui, vejo o que eu já sei desse lado, eu faço meu experimento, coleto dados, analiso e chego na resposta da questão básica de pesquisa. É mais ou menos isso, Lucas? Ou ficou faltando alguma coisa? Eu estou analisando com 4 elementos. Evento, questão básica, o lado conceitual e o lado metodológico, é o fazer. Né? Isso, correto. Sim, e o que você falou que o Gallen... vai.
pode parecer um pouco assim, difícil de você se depara com o diagrama V, porque você fica com aquela dúvida. Por qual lado eu vou iniciar? Como que isso vai ser preenchido? Porque não é um relatório de uma prática experimental comum. Ele tem toda uma particularidade. Mas, através de oficinas pedagógicas, você consegue fazer todo o trabalho de orientação do passo a passo até ter a compreensão total desse instrumento proposto por Gauss, que é o diagrama V, né? Tá, tá. Então, no fundo, pelo que eu estou entendendo, o diagrama V é uma espécie de estratégia para abordar o método científico, é isso? Então, eu penso assim, dessa forma, e nessa direção, porque mesmo se o aluno abandona aquela definição de método científico do livro didático, mas se ele compreender o diagrama V e conseguir realizar atividades dele, no final ele vai ter uma compreensão muito boa, tanto da parte metodológica quanto da parte teórica que envolve o experimento dele. Então, é um instrumento muito poderoso se for usado da forma correta, né? Sim, você faz uma crítica aos livros didáticos em relação à apresentação do método científico, né, Lucas? Como é que é isso? Qual que é a sua crítica específica? A dificuldade é o seguinte, exemplo, a gente tem vários alunos aqui da minha escola que são alunos brilhantes, tiram a nota boa, conseguem fazer as suas atividades, mas é normal, quando está terminando o ensino médio, a gente percebe algumas discussões. Para que serve a física? Então, é incoerente. Se o cara consegue fazer atividade, consegue compreender, então está faltando algo. Então, ele não consegue perceber a física como um corpo de conhecimento que tem a parte experimental e tem a parte teórica. Para você desenvolver uma teoria, você tem que ter um experimento. E esse experimento tem que ser replicado. Então, o método científico ele é bem estático no livro didático. O diagrama V, não. Ele é mais dinâmico, mais didático, né? Tá. Tá, e você, pelo que você estava comentando, quando a gente estava conversando antes, né, o Lucas, você utiliza largamente o método, o diagrama V, né, que é uma estratégia para aplicar o método científico nas suas atividades de escola, né? E pelo que você falou, você usa em feiras de ciência, no teatro científico, e mesmo incentivar os alunos a estudar questões para o Enem, né? Como é que dá uma explicação rápida da feira de cada um desses para a gente, ô Lucas? Correto. Aqui na Feira de Ciências, antes da gente começar com o diagrama V, fizemos um concurso aqui na escola para ver qual turma que faria a mimetização corporal do diagrama V. Então, a gente tem uma foto que vai estar no Instagram depois, vocês vão poder observar. É uma forma de quebrar o gelo, dar o pontapé inicial. Mas depois foi realizada oficinas pedagógicas e iniciamos na Feira de Ciência. E nessa feira aqui, que já é realizada na escola há 37 anos, já tivemos participações na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na Feira Internacional de Ciência Jovem em Pernambuco, 2 vezes. Então, com a chegada do diagrama V, potencializou ainda mais a prática dos alunos aqui da nossa escola. Teve um experimento que foi muito importante que eles apresentaram aqui na feira do IFSP-UMA, fazendo uso do diagrama V, fizeram até um banner corretamente, certinho. Eles queriam mostrar para o público como que eles poderiam visualizar a sua voz. Então, desenvolveram um experimento e ali emitiu um som, projetava no anteparo, aí conseguiu realmente fazer essa visualização. Então, fizeram uso do logaritmo com a física, mas o diagrama V é preenchido corretamente. Então, eu percebi que esse é o caminho que a gente deveria seguir aqui na nossa escola, né? E vários outros projetos. Sim. Agora, você falou também que utilizou você falou no teatro científico também, Lucas? Você usou? Como é que é isso? Fizemos o uso dele no ano passado, em 2019, porque o ano passado foi comemorado os 100 anos da teoria da relatividade de Einstein, proposta em 2015, que foi comprovado aqui no Ceará, no Brasil, né? Então, a gente optou para trabalhar uma peça, que é Uma Viagem através das Estrelas, para sensibilizar os alunos que a gente não deveria só trabalhar a contribuição de Einstein, mas sim o legado que foi proposto anteriormente. Então, essa peça, a gente levou os alunos para o pátio, pegou os bancos da escola, fizemos um diagrama V gigante lá, e a turma toda sentou ali. E selecionamos os personagens
para poder falar dessa contribuição do mundo da astronomia, principalmente, né? Então, a peça começa com Que bom. Ptolomeu, Nicolau, Tycho Brahe, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Isaac Newton, Einstein, Hubble. Ou seja, os alunos conseguiram ter uma compreensão legal de toda a contribuição até chegar em Einstein. Então, eles perceberam que Einstein, além de ser um grande físico, um grande humanista, deu uma grande contribuição, mas ele se amparou também na contribuição dos cientistas mais dos séculos passados. Então, foi um trabalho assim, bonito. Apesar Bacana. que a escola não possui tantos recursos, mas com a sensibilidade dos alunos foi possível desenvolver essa atividade. Né? Claro, Uma outra claro. que desenvolvemos também, foi muito importante, que também foi apresentada em forma de teatro científico, foi apresentar as epistemologias, que são teorias de conhecimento, para os alunos compreender qual é a visão dos principais filósofos da ciência do século XX, quando eles lidam com a produção do conhecimento científico. Então, foi um projeto bacana. Nessa obra são apresentados 10 filósofos, como Lauda, Maturana, Mário Bunge, Nicolau Copérnico, Lakatos, Thomas Kuhn e vários outros. No total são 10. E interessante, chamou a atenção dos alunos, no caso do Thomas Kuhn, porque quando ele tenta explicar alguns conceitos como o paradigma, as revoluções científicas, os alunos lembraram um pouco da peça anterior, porque quando eles fazem aquele paralelo do Ptolomeu, que é um sistema geocêntrico, passa para o sistema heliocêntrico, já percebe ali uma mudança de paradigma, uma revolução científica. Assim também da mecânica newtoniana com a mecânica quântica. Então, você percebe que a ciência foi construída tijolo por tijolo, mas com essa visão do pessoal da filosofia da ciência, foi possível a gente mostrar um pouco para os alunos. Só que a gente precisa aprofundar mais agora, né? Por isso que o ano que vem a gente vai fazer parceria com o pessoal da filosofia para fazer aprofundamentos em certos autores. Assim. Então, pelo que eu estou entendendo, né, o diagrama V, que meio que é uma estratégia para abordar o método científico, é uma ferramenta, tanto, vamos dizer assim, para empacotar quanto desempacotar ideias. Eu posso dizer que no caso da Feira de Ciências, você está meio que empacotando, né? Porque você tem uma pergunta, como eu falei, tem uma pergunta, tem um evento, tem uma pergunta, vê o que você sabe e faz. Então você organiza, né, o seu experimento. Então você pode também, esse seria um empacotar, né, que você organiza as ideias do que você está observando no seu experimento. E o desempacotar, que pelo que você está falando, se você leu o texto, os alunos leram o texto de epistemologia e extraíram as ideias para conseguir entender o todo. É isso, Lucas? Foi nessa direção. Você falou, a questão de construir e desconstruir. Você construir, você preencheu o diagrama V. Desconstruir seria desempacotar conhecimento que está dentro de um texto, desmiuçar ele, você identificar ali teoria, princípios, conceitos. Então, todo esse trabalho que é realizado, né? Sim, Mas, sim. com relação a esse desempacotamento aí, a gente desenvolveu uma outra atividade aqui com os alunos. Isso que eu ia falar com você, Lucas, porque você contou que você fez uma atividade que eu acho simplesmente uma coisa muito arrojada e muito proativa de sua parte, né? Que é você auxiliar os estudantes a trabalhar as questões do Enem, é isso? Você utilizar o diagrama V para eles estudarem questões, para eles se prepararem para o Enem. Correto. Então, conta pra gente, como é que você faz? Então, esse projeto, no início, a gente colocou o nome dele Estudando para o Enem de forma invertida, pegando aquele conceito de sala de aula invertida. Porque, da forma que a gente trabalha aqui na escola, o professor, como protagonista, é o que raciocina, é o que pensa, é o que explica a matéria, e o aluno, de forma passiva, copiando a matéria e ouvindo a gente. Né? Aí, aí, no início, uns anos atrás, a gente começou um projeto aqui para mudar esse foco. Deixar o aluno sendo protagonista e o professor como mediador ali da atividade. Então, a gente solicitou aos alunos de forma individual, cada um ganhou sua questão do Enem,
Aí a gente solicitou que ele O preenchesse o professor diagrama deu dele, uma questão para cada aluno. O professor para deu cada uma aluno. questão para cada aluno. Tá, Correto. tá. Aí ele colocava essa questão do Enem lá no evento, lá no evento do diagrama V, ele tinha que ler essa questão do Enem, identificar o que estava sendo solicitado e formular a pergunta foco dele. Aí, para ele responder essa pergunta, ele tinha que consultar o livro didático, porque essa questão, ele identificar qual é a teoria. Suponha que a teoria é mecânica. Aí, qual é o princípio? As leis de Newton, segunda lei de Newton? Ok. Aí, qual é o conceito? Ele tinha que identificar que força, pressão, aceleração. Então, se ele conseguisse preencher esse lado de pensar, consultando o livro didático, para responder a questão dele, ele já estava no caminho certo, né? E do outro lado, aquela parte metodológica, ele fazia repetições das questões, que é um fato que tinha ali diante dele, né? E ele tinha que transformar para chegar no resultado. Então, ele tinha que interpretar a questão. Aí foi solicitado que ele tinha que dizer por que a letra A está errada, por que a letra B está errada, por que a letra C está errada. Mas quando ele identificava que a letra D, por exemplo, estava correta, então ele estava chegando na sessão de conhecimento. Na sessão de conhecimento, ele explicava por que a questão estava correta, mas considerando o lado esquerdo do diagrama B, baseado na teoria. E depois, a parte Claro. que eu achei muito interessante foi a sessão de ele percebeu que o fato de ter utilizado o diagrama V para se preparar para o Enem, ele percebeu que ali, com uma simples questão, ele conseguiu identificar todo aquele lado teórico, né, que é teoria, princípio, conceito, para ele chegar no resultado. Ele viu que é uma ferramenta muito positiva. Então, eles apontaram que gostariam de dar continuidade com o projeto, né? E sabendo que o rendimento da nossa escola no Enem não é aquela coisa assim tão alta. A gente tem vários alunos brilhantes aqui, mas você tem uma parcela que deixa a estatística um pouco lá embaixo. Tá. E a gente queria sensibilizar o aluno que o Enem é uma prova muito sofisticada, que é baseada em competências e habilidades. É uma questão que ela é avaliada em termos daquela teoria de resposta ao I. Então, o aluno, antes de terminar o ensino médio, ele tem que estar ciente de como ele está sendo avaliado. Saber que a prova do Enem ela é composta de questões fáceis, médias e difíceis. Então, o diagrama V vem nesse sentido, de sensibilizar o aluno e fazer ele amadurecer de forma mais crítica, para ele poder ter um resultado mais favorável a ele quando vier fazer a prova do Enem. Então, Lucas, vendo se eu entendi, então, que eu achei fascinante, quer dizer, então, pensando no diagrama V, né, a questão é o evento como um todo, e ele começa a desempacotar a questão. Ele vê qual que é a questão que é pedida no problema e coloca aqui em cima. Então, já tem o evento e tem a questão. Quando ele começa a ver a questão e ele leu o problema todo, ele vê a parte teórica que ele precisa, que é a parte conceitual do V. A primeira lei de Newton, termodinâmica, alguma coisa, onde ele extrai, eventualmente, né, o ferramental para ele fazer o problema, que são as fórmulas, talvez, não é isso? Então, aí você tem a questão que é o evento, o problema que é o evento, a questão básica que está aqui em cima é a questão do problema, a parte que ele sabe conceitual e as formas e os cálculos que ele faz, que é do lado metodológico. Então, dessa forma, o aluno desempacota, né, esse problema. E você também comentou, Lucas, que eu acho que para complementar é um outro projeto quase, mas sim que se articula com esse, né? Como é que é o projeto podcast? Como é que você chama? Isso, no início que a gente chamou de podcast. Foi uma contribuição dos produtores da Escola SESC do Rio de Janeiro, e o meu irmão trabalha lá, né? Aí trouxe uma prática deles, que eles têm essa cultura de trabalhar dessa forma. Aí eu vi que era possível aplicar aqui na nossa escola, rede pública aqui, né? Esse podcast é um arquivo com áudio. Então, o aluno, no primeiro trimestre, ele fez todo o preenchimento do diagrama V dele. Então, no segundo trimestre, nada mais justo da questão do Enem, né? Da questão do Enem. Aí nada mais justo que solicitar ele que ele explicasse, mesmo que não precise ser a imagem dele, mas pelo menos o áudio, ele explicando todo o trabalho dele, que foi fruto de pesquisa de alguns dias ou semanas, né? Então, foi uma atividade, assim, também bacana. É uma forma de colocar a tecnologia na escola. Agora, tem que chamar a atenção o seguinte, vários alunos que têm
computador em casa conseguiu fazer o seu preenchimento em casa, certinho no computador. Mas quem não tinha esse recurso em casa, aí, para não ficar sem nota, a gente criou uma outra alternativa. Aí o aluno ia para a sala de aula, desenhava um diagrama V grande no quadro, aí colava embaixo, fazia anotação do lado, até ficar todo preenchido. Em seguida, apresentava para a turma. Então, uma parcela de alunos usou essa alternativa. E outros, que tinha recurso tecnológico, optou de forma diferente, né? É interessante, né, Lucas, que nesse momento de ensino, né, de ampliação do ensino emergencial remoto, que a gente está insistindo em colocar aqui, né, mesmo que a escola volte às atividades, né, não vai ser educação à distância ou ensino à distância, mesmo porque a escola não tem menor estrutura para isso. Né, num retorno remoto das aulas vai ser uma ampliação do ensino emergencial remoto. Essa atividade sua, porque a grande questão que se coloca hoje, né, Rafael, né, o Lucas, é que 25% dos alunos do Estado, em torno de 20, 25%, não têm acesso à internet. Então, vamos dizer, é uma maneira que, eventualmente, aqueles que não têm, a escola tem que ser proativa no sentido de acolher essas pessoas que não conseguem ter acesso à tecnologia. Então, isso que você está fazendo, esse podcast ele não pode fazer, é uma maneira que, em turnos separados, trazer esse menino para a escola, em pequenas quantidades, por causa da questão da saúde, e solicitar que ele apresentasse a sua questão. Né? Que eu acho que é uma maneira complementar de utilizar a tecnologia. Aqueles que não têm acesso, você fazer uma ação outra para incluir esses meninos nesse acolhimento. Né? Eu acho que é uma possibilidade de trabalho, né, Lucas? Uhum. Lucas, mas eu acho que isso é muito importante. Né? Eu admiro imensamente esse seu trabalho, né? Que eu acho que agora é questão de seguir acompanhando para ver o desempenho no Enem. Né? Lucas, eu queria... Convencer os demais professores a aderir, né? Porque aqui na minha escola... Tem a professora de Química que já adota o diagrama V na Química, a professora de História, esse ano, de Filosofia, e entrar junto com a gente. E devagarzinho, vai fazer o diagrama V permear toda a escola aqui, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o Rafael está colocando aqui que você pode usar o diagrama V, assim como o método científico, né, Lucas, em qualquer disciplina, né, nesse vai e vem que você nos explicou do empacotar ou desempacotar, né? Você desempacotar informações a partir de um texto, de um problema ou de qualquer atividade, isso é você estar utilizando o pensamento hipotético dedutivo e para tomar decisões, né, transformadoras a partir de premissas realistas, objetivas e claras para todo mundo. Né? Agora, Lucas, eu queria voltar lá nas feiras de ciências, porque você parece que convenceu, né, o pessoal da Feira de Ciências Gêneros e Multigêneros, né, nessa versão online que vai ser realizada, que para se inscrever o trabalho lá na Feira de Ciências tem que se apresentar um resumo. Né? E você meio que sugeriu, o pessoal acatou, de esse resumo ser feito no formato de um diagrama V. Isso vai ser muito complicado, Lucas? O que você acha? Eu acredito que não. Para quem já tem o contato de diagrama V, vai ser fácil. Mas para quem não teve, mas que vai submeter trabalho, que vai participar, é só ter acesso ao edital da feira e entrar no site, porque lá tem uma apostila bem explicativa sobre o diagrama V, que foi escrito por você, né? Que se a pessoa acompanhar todo aquele passo a passo ali, ele vai ter um entendimento. Apesar que o diagrama V que a gente vai estar utilizando é um diagrama V que foi adaptado por Ramon quando ele defendeu o mestrado dele em 2016, que foi orientado também por você, né? E um diagrama V do original do Ramon, eu achei do Ramon assim, bem didático e fácil de ser preenchido e também para o aluno apresentar. Porque quando o aluno for gravar o vídeo dele e seguir aquele percurso ali do diagrama V preenchido, o aluno vai conseguir fazer um bom vídeo, bem explicativo, e que vai convencer legal os avaliadores depois, né? Então, é muito positivo. Apesar que a gente precisa, mais à frente, gravar pequenos vídeos de poucos minutos, explicando cada elemento do diagrama V para ficar mais didático. Apesar que a gente ainda tem um tempinho ainda, a gente vai fazer isso mais à frente. Para todo mundo
ter oportunidade, né? É, que eu acho que é interessante, né, o Lucas, o seu trabalho é brilhante, você é baseado em outros, pensando bem no diagrama V, né, quando você foi começar o diagrama V, você viu o que já existia, você tinha uma questão, tinha um evento, você foi procurar o que já existia, e quando você traz Ramon, você naturalmente, cada pessoa que utiliza o diagrama V pode fazer as suas adaptações, como você também fez adaptações, isso é muito natural. Agora, o mais importante disso, né, o Lucas, me parece, é que as pessoas conseguirem ter o entendimento de que preencher o resumo no formato de um V é auxiliá-las a passar de cada passo do método científico, não é isso? Acho que essa que é a proposição, não é isso? Isso seria, esse é o pensamento, né? Apesar que vai ser um desafio muito grande para todos nós agora, tanto com o diagrama V, com a Feira de Ciência Online. Tem até uma frase aqui, tem até uma frase aqui que é importante, de Jean Cousteau. Não sabemos o que era impossível, mas foi lá e fez. Então, essa feira, com o diagrama V, é um desafio para todos nós. Mesmo para quem está vendo, que já tem com o diagrama V, ou para quem está vendo pela primeira vez. Então, tem muito desafio pela frente aí, mas é positiva a iniciativa do Rafael, Claro. Claudio Mendes e os demais organizadores da feira, né? E de você, né, que está se juntando à feira como feira associada, né, Lucas? Isso é muito bacana, né, a sua contribuição, né, nesse sentido. Eu acho bárbaro, como você falou mesmo, é que alguém às vezes pergunta, mas como é que vai ser isso dessa vez? Eu digo, não sei, mas eu já sei que já deu certo, Lucas, né? Porque naquela live que a gente fez do Ciência ao Vivo, a gente tinha gente lá de Recife, lá daquela feira nacional famosa, tinha gente do Rio, tinha gente do Brasil inteiro atrás, o que esses malucos vão fazer? O que é a feira de ciências online? Né? Mas é isso, já deu, como você falou, e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que essa que é o grande mote dessa feira pra gente, né? Isso, correto. Ô, Lucas, eu acho que já tá bom, né? A gente já tá quase 1 hora. O que você tem para falar, assim, para animar essas pessoas de entrar na feira online, de utilizar o diagrama V, do empacotar, desempacotar? O que você conta pra gente? Como é que você dá uma falada final aí pra gente? Primeiramente, convidar o pessoal do Rio, da Escola Sesc, a manter firme e continuar com a gente aqui com a nossa feira, que apesar que eles não vão ter direito à premiação, mas vão ter outra contribuição lá. Mas o convite seria importante, não mudando muito de assunto, que amanhã, na live de amanhã que você vai estar organizando, vai ser com o Viale, que vai estar abordando a questão do uso do Arduino. E a gente vai ter uma live no dia 1/9, juntamente com o Charles, da Escola Sesc do Rio de Janeiro, e também com o Matheus Xavier, que vai abordar as questões éticas da questão da inteligência artificial. Então, ótimo. O trabalho do Charles vai ser muito enriquecedor para a nossa feira. E, sim, tanto para a Escola da Serra de Nova Almeida, mas para todos nós aqui do Espírito Santo. Então, a proposta deles é muito boa. Agora, com relação ao diagrama V, alguns podem ter uma resistência inicialmente, mas a gente tem que perceber que o nosso aluno, não importa se ele vai fazer um curso superior ou não, ele pode ter uma educação básica, entender muito bem como é que funciona a produção do conhecimento científico. Manter qualquer diálogo com qualquer pessoa, porque vai estar muito bem embasado ali na questão teórica, na questão experimental e como se faz ciência. Então, o aluno ele não pode ter uma formação e, de repente, falar para que serve a química, para que serve a biologia. Ele não pode estar nessa situação. Eu acho muito positivo esse engajamento. É um pontapé inicial que todos estamos aí, né? Claro, claro. O Charles está falando aqui, vai ser ótimo, estamos animados. Vamos lá. Lucas, eu acho muito bacana na sua parte, né? É a sua proatividade, né? Em vendo que o aluno no 3º ano vira para você e pergunta, professor, para que serve física? Né? Que a gente fez uma live com o Rafael outro dia, uns 2 meses atrás, né? E não fica só, você vai lá e corre atrás e vai em frente, né? Propondo questões, propondo metodologias, propondo estratégia para esse menino conseguir ter a noção da organização das ideias, que às vezes a gente tem uma resistência, né, Lucas? Você deve ter observado isso. Você fala do método científico, mas isso é um absurdo. Não, é entender que o método científico é uma maneira de organizar as ideias, você concorda? E o diagrama V
É uma estratégia de como abordar o método científico, sempre na maneira de organizar a ideia de quem está utilizando. Né? Sempre nessa ideia, como você usa lá no seu projeto, lá das questões de Enem, de desempacotar ideias. Né? Isso é muito bom. Eu vou aproveitar aqui para fazer um pouco de propaganda do Ciência ao Vivo de quinta-feira, às 14 horas, que o Gustavo Viag, o professor Gustavo Viag, vai falar da robótica educacional com Arduino. Qual que é a proposta dessa live? É deixar claro que, para fazer robótica em sala de aula, você não tem que comprar equipamentos caros. Você não tem que gastar R$ 3.000 para comprar um equipamento caro, que você vai comprar o dia que der um problema, ele vai ficar no canto, porque é uma caixa preta. E o Arduino não. Um kitzinho de Arduino custa R$ 220 mil. Né? Se der problema, você vai e compra a pecinha justa e aloca. E além de mexer com robótica, você está mexendo com programação, você está abrindo a caixa preta, você está mexendo com a parte física, está testando os experimentos. Então essa que é a ideia. E vamos ver se a gente consegue ter trabalho de robótica com Arduino na nossa feira online, né, Lucas? Contando com o Charles aí, da Escola Sesc, porque claro, daquele filme claro. é meio difícil, né? Claro, muito bacana. Não, mas eu acho que isso aí, Lucas, você tem uma experiência enorme, é tudo uma questão, né? Eu acho que o professor Gustavo vai estar nos apoiando, eu acho que isso é uma questão da gente começar. E, acima de tudo, introduzir o diagrama V como estruturador de ideias, né, numa feira de ciências para nós. Ô, Lucas, eu acho que tá bom, eu acho que a gente já explanou bem, como você já deixou claro, o diagrama V não é trivial, mas serão pequenas lives que a gente vai deixar lá no canal YouTube, né? Mostrando passo a passo para orientar as pessoas do que fazer. Tá certo? Lucas, muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer também ao pessoal da Feira de Ciências Online, Gêneros e Multigêneros, por nos convidar, né? Por nos colocar nessa posição aqui de convite para falar para as pessoas. E a gente continua em novas lives. Acho que, se eu não me engano, o Rafael comentou que todas as terças-feiras, às 15 horas, vão ter lives nessa parte inicial pelo Instagram, mas depois vai entrar no canal YouTube da própria feira. Tá certo? Lucas, muito obrigado, boa tarde. E estou vendo aqui, olha, que tem a Zone Lusa falando alguma coisa que eu não vi. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que ela falou. Ela fala: Lucas, nosso orientador de projetos, Xavier, seu irmão, te mandou um abraço. Estou lendo aqui as manifestações. Bom, é isso aí, gente. Lucas, vamos lá. Abraço a todos. E então, na terça-feira que vem, nesse mesmo horário, às 15 horas, tem mais uma live por esse canal, que será divulgado pelas mídias sociais. Grande abraço, Lucas, pessoal da Feira de Ciências Online, Gêneros e Multigêneros, abraço e tudo mais para vocês. Tchauzinho.